Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido e este vídeo será sobre lisímetro. Você sabe o que é lisímetro? Para que serve um lisímetro? Vamos lá? Bem, o lisímetro é uma grande caixa cheia de solo, localizado em campo, podendo apresentar superfície nua ou coberta, para determinação da evapotranspiração das culturas ou evaporação do solo. Então, pensa assim em uma caixa d'água que esteja instalado. Se você faz um buraco no solo, instala essa caixa d'água, ela vai ficar no mesmo nível que o solo. Dentro dessa caixa d'água, que vai estar preenchida com solo, você pode cultivar uma cultura, soja, milho, uma frutífera ou a grama. Qual que é a diferença de tudo isso? Se você instalar uma cultura de interesse, por exemplo, a soja, você vai medir a evapotranspiração da cultura da soja. Se você instalar a grama, será medido a evapotranspiração da grama. Se nesta caixa d'água com solo não haver nenhuma cultura, ou seja, estiver com solo nu, você medirá a evaporação da água no solo. Eu destaco aqui, dentre tantas utilidades, quando se faz a utilização de lisímetros para culturas específicas. Então, faz-se a determinação da evapotranspiração para diferentes culturas e, nas mesmas condições, instala-se lisímetros com grama. E essa comparação, vamos imaginar, a grama evapotranspirou 4 milímetros e a cultura da soja evapotranspirou 6 milímetros. Ou seja, a cultura da soja evapotranspirou 50 milímetros a mais do que a cultura da grama. Lembra que a cultura da grama é a cultura utilizada para o cálculo da evapotranspiração de referência? Então, se a grama foi 4 milímetros em um dia e a soja 6 milímetros em um dia, então o coeficiente da cultura da soja será de 1,5, né, que representará 50% a mais para o valor da grama. Então, muito importante os lisímetros para a determinação do Kc. É por isso que eles são muito utilizados para estudos em institutos, universidades e centros de pesquisa. Então, o mínimo que a norma diz para um lisímetro é que ele tenha 2 metros quadrados de área. Quanto maior, mais representativo fica, porém mais difícil de operar esse instrumento. A profundidade pede-se que seja de 1 metro de profundidade. As condições físicas do solo, a umidade e vegetação dentro do lisímetro deve ser similar às condições externas. Então, esse lisímetro ele precisa ser instalado além em uma área plana, que seja uma área homogênea em cultura do solo. Então, ele não vai ser instalado isoladamente em um local. Ele estará em uma área, né, que já tem um cultivo. Se for um cultivo da soja, ele estará lá no meio da plantação. Então, dentro dele com soja e fora dele com soja também. Então, quando fizer a semeadura da soja fora do lisímetro, provavelmente com a semeadora, fará também a semeadura dentro do lisímetro, para que tenha as mesmas condições. Então, aqui eu apresentarei os 3 principais tipos de lisímetros. Então, primeiro, o lisímetro de percolação. Porque, veja bem, o objetivo do lisímetro é medir o principal, né? A evapotranspiração da cultura. E como é realizada essa medida? Então, veja bem que aqui tem o lisímetro. Na parte inferior desse lisímetro existe uma tubulação em que, quando a água ela for maior do que a capacidade de retenção desse solo, ela irá drenar por essa tubulação e será coletada por um reservatório e depois medida. Então vamos imaginar assim, que neste solo foi adicionado bastante quantidade de água na segunda-feira e esse solo drenou. Essa quantidade de água foi aplicada à noite, né? Então foi aplicado 100 litros de água e esse solo drenou 5 litros de água. Então, o que se espera é que na segunda-feira à noite, esse solo atingiu o máximo
da sua retenção, ou seja, ele está na umidade da capacidade de campo. Vamos considerar assim. Sabe que demora um pouco mais, não é só para facilitar. Na terça-feira à noite, ou seja, foi feita essa irrigação de 100 litros na segunda à noite. Na terça-feira à noite, foi aplicado 10 litros de água nesse solo. Então, esses 10 litros de água no solo, quando aplicou, foi drenado desses 10 litros 2 litros. Então, o que isso quer dizer? Que dos 10 litros à noite que foram aplicados, 2 não ficaram retidos. Então, faz-se uma consideração que foi consumido na terça-feira 8 litros de água. Então, na segunda, o solo ficou na capacidade máxima de retenção. Na terça, reduziu 8 milímetros. E depois, quando foi aplicado a água, ele voltou na capacidade máxima. E como que eu fiz essa conta? Pela diferença. Então, a irrigação foram 10 litros e drenou 2 litros. Então, foram 8 litros. Eu não considerei precipitação para esse meu exemplo, tá? Se houver precipitação, ele entra na conta. Divide, então, né, a unidade de litros por metro quadrado, que é a área do lisímetro, no mínimo 2 metros quadrados, para se chegar no valor de milímetros. Se essas medidas corresponderem a um intervalo de um dia, então a evapotranspiração será de milímetros por dia. Aqui um exemplo de lisímetro de lençol freático constante. Então aqui está um lisímetro preenchido com solo e com culturas instaladas. Perceba que a cultura que está dentro do lisímetro é a mesma do lado externo. Então o lisímetro no mesmo nível do solo. Então aqui existe uma linha que é uma frente de molhamento. Então abaixo dessa linha, todos os poros desse solo aqui estão saturados. Isso porque existe uma linha, esse reservatório de água, ele controla o nível nesta altura aqui. Então, nesta mesma altura vai haver uma linha, uma frente de molhamento. Então, essa umidade que está saturada aqui, ela tende a reduzir conforme se aproxima da superfície. Como funciona então esse lisímetro de lençol freático constante? Então, aqui tem um reservatório de reposição. Nesse reservatório tem uma régua graduada em que se faz a medida de quanto esse nível abaixa. Então, o quanto abaixar esse nível, ele será relacionado com o consumo da água aqui. Então, essa água que está aqui, ela vem para esse outro reservatório. Esse reservatório ele é utilizado para o controle do nível. Então, se essa boia que controla o nível estiver mais acima, então o lençol freático subirá aqui no lisímetro. Se ela estiver mais abaixo, ela diminuirá, tá? Então essa água que está aqui, ela tem uma tubulação que leva até o fundo do lisímetro e essa água que está aqui, ela irá saturar o solo, conforme eu mencionei. Então essa água, ela vai tender a subir, né, o solo. Isso pela capilaridade, pelo fenômeno da capilaridade. Então solos mais argilosos, com maior presença de argila, terá condições de elevar essa umidade por uma maior distância superior, diferente de solos arenosos. Então é calculado a evapotranspiração pela variação no reservatório de medida, vezes a área do reservatório de medida, que é representada por esse S menor, dividido pela área em metros quadrados do lisímetro maior. Então, imaginar aqui que a variação aqui foram 2 milímetros e a área desse reservatório é 1 metro quadrado. Então, 2 milímetros variou, foi o que reduziu, vezes 1 metro quadrado. E se essa área aqui for 2, então vai ser 2 milímetros vezes 1 metro quadrado dividido por 2 metros quadrados. Então, a evapotranspiração será igual a 1 milímetro. Se essa redução de 2 milímetros foi para o período de um dia, então será a evapotranspiração potencial de referência será igual a 1 milímetro por dia. Então, esse é um exemplo. Então, a instalação desse lisímetro de lençol freático constante, ela se dá pela escavação de um volume para alocação da caixa d'água. Então, perceba que aqui ao lado está o reservatório para o controle da profundidade do lençol freático. Então, este reservatório
Então aqui é uma imagem de como é instalado esse lisímetro de lençol freático constante. Então primeiro faz-se a escavação de um volume, faz-se então a alocação dessa caixa d'água, aqui no caso utilizada, mas pode ser outros materiais, outros formatos. Então abaixo dessa caixa d'água precisa estar bem nivelado, né, para que o lisímetro não esteja torto. Então faz a instalação de uma tubulação perfurada. É através dessa tubulação que a água fluirá para dentro do lisímetro. Então ela está conectada ao fundo desse reservatório de controle do nível do lençol freático. Então é neste reservatório que haverá uma boia que estará fixada a uma determinada altura. E terá outro reservatório, que será o reservatório de medição e também de abastecimento, que estará conectado neste reservatório aqui. Então, né, no fundo da caixa, faz-se o preenchimento com areia, primeiro, na parte mais inferior do lisímetro, e depois com pedras. Isso para facilitar a saída de água da tubulação, porque esses materiais apresentam maior porosidade. Acima dessa camada de brita é instalado então um tecido, uma manta geotêxtil para que haja a separação das britas para o solo. Se não houver essa manta, vai acabar que o solo vai descer com o tempo nas britas e pode acabar dificultando, né, a saída da tubulação de água para o solo. Acima desta camada, desta manta, então vai ser adicionado o solo. É importante que as camadas externas do solo sejam alocadas na mesma posição dentro do lisímetro. Então, quando começa-se a fazer a escavação, então é interessante se fazer a separação das camadas de 20 em 20 centímetros. Então, retira uma camada de 20 centímetros e coloca em uma lona. Retira a outra camada de 20 centímetros a 40 e coloca em outra lona. De 40 a 60, coloca em outra lona. E assim sucessivamente. Depois, para o preenchimento, a última camada que foi retirada na escavação será a primeira que será preenchida no lisímetro. Isso para manter a ordem do solo, né? Lembrando que cada profundidade possui características diferentes. Isso deve ser o mais similar possível no lisímetro das condições externas. Então agora o lisímetro de pesagem mecânica. Este lisímetro ele é o mais preciso e também o mais caro. Tá? Então quem busca muita precisão utiliza o lisímetro de pesagem mecânica. Então ele é, no caso, esse reservatório preenchido com solo e possui embaixo do reservatório uma balança. Essa balança vai mensurar a quantidade a alteração da massa do lisímetro e essa diferença da massa será atribuída à evapotranspiração. Então, se um lisímetro pesa 1000 quilos e ele passou a pesar 999 quilos, esse 1 quilo que se perdeu em um dia corresponde à água que foi evapotranspirada. Então, a partir da variação do peso, então se o peso estiver em quilos, multiplica por 1000 para transformar para litros. Então, litros por área, metros quadrados, transforma-se em milímetros. Então, este lisímetro ele é interessante porque ele permite a variação da evapotranspiração ao longo de um dia, de hora em hora, de uma em uma hora, de 2 em 2 horas. O lisímetro de drenagem ele é recomendado para períodos maiores, de 3, 5, 7 dias. Esses são os intervalos considerados para as medições do lisímetro de drenagem. O lisímetro de lençol freático constante permite medidas diárias, né? Com intervalo de 1 em 1 dia. Porém, o lisímetro de pesagem mecânica permite intervalos de horas. Então, para quem busca avaliar o consumo da planta ao longo do dia, este é o recomendado. Então aqui a instalação do lisímetro de pesagem mecânica, perceba que não é uma caixa d'água, já que já é um material diferenciado. Então aqui eles já estão nivelados e preenchidos com o solo, contendo as mesmas
foi alocado a mesma camada, respeitando a camada externa, conforme eu mencionei. Aqui tem, então, um acesso na parte inferior dos lisímetros, lembrando que o lisímetro de pesagem possui balanças, então é preciso ter o acesso para manutenção, para verificação. São os mesmos lisímetros com a cultura instalada, então perceba que o mesmo espaçamento é mantido, a mesma densidade de plantas. Então aqui no fundo do lisímetro é alocado brita também, para facilitar a drenagem. Aqui a representação da balança. Então aqui acima vai ser instalado o lisímetro. Então aqui o sistema de drenagem, porque se houver irrigação mais do que o solo consegue reter, vai haver drenagem. Se houver chuvas, vai haver drenagem. Isso se a chuva for uma quantidade que excede a capacidade de retenção de água no solo. Então essa água que drena, ela também é medida. Então aqui um exemplo para fechar esse tema de lisímetros. Então, um lisímetro de drenagem, que é aquele primeiro que eu comentei, está instalado com a cultura da soja. O lisímetro possui 4 metros quadrados, então a sua área. As irrigações consideradas então para esse lisímetro serão diárias, então são realizadas todos os dias às 18 horas, às 6 da tarde. Então, ali a partir das 6 já praticamente não vai haver evapotranspiração. E a medida do volume drenado é realizado no dia posterior às 7 da manhã. Então, como das 6 da tarde, que é o período que faz irrigação, até às 7 da manhã do outro dia, como não há uma evapotranspiração considerável, vai se atribuir o valor de drenagem do outro dia de manhã ao dia da irrigação. Tudo bem? E por que se espera um período maior, já não se faz a medição da drenagem logo após a irrigação? Porque demora um tempo para que essa água ela infiltre no solo e ela drene pela tubulação para ser medida. Então vamos considerar assim, na segunda-feira, às 18 horas, foram aplicados 100 litros de água no lisímetro. Não houve chuva. Houve drenagem, então, de 10 litros no outro dia de manhã foi medido. O que isso significa? Que 90 litros de água ficaram armazenados nesse lisímetro. Então, o solo ele estava bem seco, com a umidade reduzida. Então, aqui nós não temos ainda o cálculo, porque foi uma primeira irrigação para estabilização. Então, considerou-se que na segunda-feira o solo atingiu a sua máxima da capacidade de retenção. Na terça-feira, às 18 horas, foram aplicados menos, porque já sabia-se que o solo estava com praticamente saturado, né? Então foi adicionado 30 litros de água. Então no outro dia de manhã, né, na quarta de manhã, mas é considerado como valor da terça, foram drenados 6 litros. Então de 30 litros, 6 litros drenaram. Então essa diferença corresponde a 24 litros. Então perceba, na segunda de manhã o solo estava com a capacidade máxima. Na terça à tarde foram aplicados 30 litros. Então esses 30 litros, 24 litros mantiveram no solo. Isso significa que na terça-feira 24 litros foram perdidos por evapotranspiração. Então, como a área do lisímetro é 4 metros quadrados, então litros por metro quadrados, a resposta é milímetros. Então, 24 litros dividido por 4 metros quadrados são 6 milímetros. E como a nossa variação aqui, o intervalo é de um dia, então 6 milímetros por dia foi a evapotranspiração de referência. Então aqui, né, quarta-feira, outro exemplo, foi aplicado também 30 litros no final da quarta-feira, porém drenaram 9 milímetros. Então a evapotranspiração foi de 21 litros. Então 21 dividido por 4, 5,3 milímetros. Então houve uma evapotranspiração menor na quarta do que comparado com a terça-feira. Isso porque drenou mais. Então saiu menos água do solo, então quando aplicou 30 litros, mais água precisou sair. Então aqui, para finalizar aqui, depois você pode pausar esse vídeo e ver essa tabela novamente com mais calma. Na sexta-feira, foram aplicados, no final da sexta-feira, às 6 horas, 30 litros. E houve, na sexta-feira, 20 milímetros, no caso, perdão, 20 litros
entraram no lisímetro pela chuva, tá? Então, o total de entrada na sexta-feira foram de 50 litros, né? Então, 20 litros foi medido durante o dia e 30 litros foi irrigado à noite, às 6 horas da tarde. Porém, a drenagem no sábado de manhã foi de 34 litros. Então, a diferença dos 50 litros menos a drenagem deu 16 litros. Então, evapotranspirou 16 litros. 16 dividido por 4 correspondem a 4 milímetros. Então, aqui na sexta-feira tem o componente chuva, que entrou na equação e tem que considerar. Geralmente é medido com um pluviômetro em uma área menor e é feito uma extrapolação para a área do lisímetro. Então, aqui você pode depois refazer esses cálculos para treinar. Então, a média para esse período de segunda a domingo é de 4,9 milímetros por dia. Lembrando que o lisímetro de drenagem ele não é recomendado para os cálculos de evapotranspiração diários. Ele é recomendado para períodos maiores do que 3 dias. Então, aqui, para o período considerado, seria atribuído o valor de 4,9 milímetros por dia. Essas foram as referências utilizadas. Então é isto, eu espero que você tenha gostado desse tema. Se você gostou desta videoaula sobre lisímetros, dá uma curtida no vídeo, se inscreva também no canal para acompanhar os próximos vídeos. E é isto, até a próxima.